Porque com o passar do tempo, Deus imaginava que ele ia se encontrar com o pessoal aqui no sábado, no templo, na hora do sacrifício, e com os sacerdotes, e que o papo aqui entre eles seria sobre como que o mundo tem que ser cuidado. Mas o pessoal ficou tão encantado com esse negócio aqui de sacerdote, templo, culto e sábado, que cuidar do mundo dá muito trabalho. Então eles começaram a cuidar disso aqui. Aí começou a ter um pessoal querendo ser sacerdote. Aí começou um pessoal querendo vaga mais próxima no estacionamento do templo. Aí começou um pessoal querendo tirar fotografia com o sacerdote gostava desse negócio, aí inventaram Facebook. Aí o camarada, ele vinha com a ovelha dele para sacrificar, ele tirava foto segurando a ovelha com o sacerdote do lado, punha no Facebook, lá, ó, sábado eu no templo em Jerusalém, e o sacerdote tal. E aí começou a ter uma hierarquia de sacerdote, começou a ter uma hierarquia do pessoal que ia no templo, começou a ter uma hierarquia de cabrito, de ovelha, de bode, de coisa que era sacrificada no templo, quem levava o mais bonito, quem não levava. Aí um camarada um dia levou lá uma ovelhinha que já estava condenada. O veterinário falou: pô, falei que a tua ovelha ia morrer, a semana que vem tu vem trazer de sacrifício? Aí começou um a falar do outro, e daqui a pouco a conversa aqui no culto, no sábado, no templo, com os sacerdotes, não tinha absolutamente mais nada a ver com a maneira como o mundo deve ser cuidado. Aí Deus fica Velho Testamento de novo com esses caras e vai lá, chama os profetas e diz assim: ô pessoal, vocês estão de brincadeira com Deus. O problema aí não é templo, culto, sábado, sacerdote, sacrifício. Vocês estão de brincadeira com Deus. Vocês esqueceram as crianças na rua. Vocês esqueceram o órfão, a viúva, o estrangeiro. Vocês não cuidam da terra como devem cuidar da terra. Vocês não se organizaram como nação, como uma nação deve estar organizada. Vocês são injustos, vocês são corruptos, vocês não prestam, vocês são tudo farinha do mesmo saco de todas as nações que não conhecem ao Deus Criador dos céus e da terra, e que inventaram seus ídolos. Vocês são iguaizinhos a todo esse pessoal aí pagão. Até parece que vocês não conhecem o Deus Criador dos céus e da terra. Vocês inventaram esse negócio aí de religião, vocês ficam aí agora brincando de religião, e o mundo está jogado às traças. Aí vem Jesus e aparece nessa hora e diz assim: pessoal, vamos parar com essa brincadeira de religião aí, esse negócio de sábado, templo, sacerdote, isso aí tudo, isso aí era um momento pedagógico de Deus, mas não era para vocês ficarem aí dentro, vocês não entenderam. Era para vocês aprenderem a viver e cuidar do mundo de Deus. Por exemplo, vocês ficam aí com esse papo de 10%, eu acho que o cara que dá 10% é um mão de vaca desgraçado. Cara que pergunta assim para mim: pastor, tem mesmo que dar 10%? É do bruto ou é do líquido? Eu falei: tu é um mão de vaca, mano. Tu quer saber qual é o mínimo que tu tem que dar para não ficar de mal com Deus? Porque o nome do negócio é generosidade. Então 10% é para você, começa com 10%, organiza as suas finanças e torne-se uma pessoa que compreende o que você tem na mão como uma dádiva divina que deve ser partilhada. Então seja generoso, ou com 5, ou com 2, ou com 10, ou com 1 milhão, seja generoso. Quem é generoso não faz conta. O que Deus queria, o que era? Vocês aprenderam que dá para conversar comigo aqui no sábado? Aprenderam? Então conversa comigo todo dia. Vocês aprenderam que eu falo com vocês aqui no templo? Então, já que vocês descobriram que eu falo com vocês aqui no templo, conversem comigo em todo lugar. Vocês já descobriram que eu gosto de sacrifícios? Então, o meu filho fez o sacrifício definitivo, agora vocês se entreguem igualmente ele fez. Entreguem a própria vida de vocês em sacrifício para mim, eu não quero menos do que isso. E quando Jesus aparece, isso fica muito claro, porque ele não faz as principais coisas que ele faz no templo. Jesus não curou um leproso no templo, não curou um cego no templo, não curou uma pessoa paralítica no templo. Tudo que Jesus fez foi fora do templo. Jesus não contou nenhuma de suas parábolas no templo. Jesus não multiplicou os pães no templo. Jesus não andou sobre as águas no templo. Tudo que Jesus fez foi fora do templo.
fora do templo e sem a bênção dos sacerdotes que tinham tomado posse do templo. Jesus se transfigura e não é em Jerusalém, não é no Monte Sião. A glória de Deus ilumina a face de Jesus, mas não é no templo, não é no sábado. É em Cesareia de Filipe. Se tivesse algum lugar mais pagão da Palestina de então, seria Cesareia de Filipe. Uma cidade construída pelas autoridades judaicas em homenagem a César, o imperador romano, cafajeste, sanguinário, assassino. É lá que Jesus vai se transfigurar. E Jesus começa a fazer algumas coisas que os caras do templo não gostam. Ele janta na casa do Zaqueu, corrupto, bandidão. Zaqueu era bandidão, bandidinho, né? Porque era baixinho. Zaqueu era sangue ruim. Jesus está num jantar na casa de um outro sujeito sangue ruim, e vem uma mulher com reputação duvidosa e começa a lavar os pés de Jesus, e chora, e derrama perfume sobre Jesus, e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, e os caras falam: você ficou louco, Jesus? Você já conversou com essa samaritana lá que eu achei que ali tinha, agora com essa mulher aqui então também, o que você está fazendo? Jesus dá atenção para criança, Jesus dá atenção para cego, para mendigo. Isso não combina com a religião aqui. Cego não podia entrar no templo, aleijado não podia entrar no templo, leproso não podia entrar no templo, porque está cerimonialmente impuro, não pode entrar no templo. E Jesus se confia a todo esse tipo de gente. É como se Jesus olhasse para essa estrutura religiosa de Israel, o sacrifício, o templo, o sacerdote, o sábado, e alguém perguntasse assim: Jesus, o que você acha disso aí? Eu falei: eu acho que os caras tomaram de assalto uma coisa que Deus queria que transformasse numa pequena conversa, eles transformaram na conversa inteira, eles assumiram isso daí virou um instrumento do diabo na vida deles. É tão diabólico esse sistema que eles construíram aí, que eles sequer conseguem perceber que Deus está aqui, porque eles estão enfeitiçados pela religião deles. Eles não conseguem perceber que Deus está aqui. Eu sou maior que o templo, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o verdadeiro sacrifício, eu sou o verdadeiro sacerdote, mas eles estão brincando de religião lá. Então, quando a gente diz assim que a gente quer ser uma igreja além dos limites, culto, clero, domingo, templo, nós queremos dizer assim, nós somos o pessoal que concordou com Jesus. Nós não somos o pessoal que concordou com os caras que mataram Jesus. Nós somos da turma que concordou com Jesus. E que entendeu que essa estrutura religiosa aqui era apenas um instrumento pedagógico, didático, e uma parte do processo de Deus revelar-se e se dar a conhecer para encontrar parceiros que cuidem com Ele de toda a sua criação. Para que servia o templo? Para ser um lugar a partir do qual Israel aprendesse que Deus está em todo lugar. Para que seria o sacrifício? Para ser uma figura do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que foi Jesus, como um modelo de um sacrifício que nós mesmos devemos fazer. O que era o sábado? Era um dia que deveria ensinar para nós que Deus está disponível e que Deus está interessado em se relacionar conosco todos os dias. Para que era o sacerdote? Para que ficasse claro para nós que se Deus pode usar uma pessoa, pode usar todas as pessoas. Por isso que no Novo Testamento, essa estrutura religiosa de Israel explode, ela não existe mais.
Todo dia é dia do Senhor, todo lugar é um lugar do Senhor, tudo quanto fazemos, nós fazemos para o Senhor, e todas as pessoas são protagonistas na relação com Deus e na parceria com Ele para cuidado do mundo. É isso que está no Novo Testamento. Nós somos sacerdotes, nós somos uma nação de sacerdotes, nós somos o templo de pedras vivas, nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável, que segue o sacrifício de Jesus. No Novo Testamento, as coisas não cabem mais dentro desse quadrado que a gente está chamando aqui de estrutura religiosa. O Novo Testamento muda tudo. Porque o Novo Testamento coloca a gente de volta na vida. Na vida. Então, quando a gente diz que queremos ser uma igreja, além dos limites culto, clero, domingo, templo, nós queremos ser uma igreja que explode e que vai além dos limites estabelecidos por qualquer estrutura religiosa e que é capaz, porque ouviu a revelação de Jesus, que é capaz de se relacionar com Deus todo o tempo, em todo lugar, através de tudo que faz.